Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de replicação do DNA. Vamos estudar o modelo semiconservativo da replicação ou da duplicação do DNA. O primeiro evento que permite a replicação do DNA seria a ruptura das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. E essa ruptura ocorre por meio de uma enzima chamada de helicase. A figura mostra uma molécula de DNA tal como nós já estamos acostumados a estudar. A molécula de DNA é formada por uma dupla fita e, ligando as duplas fitas, existem as bases nitrogenadas. O que a helicase vai fazer? Ela vai romper as ligações entre as bases nitrogenadas. Isso vai permitir o aparecimento de um espaço entre as fitas de DNA. Esse espaço é chamado de bolhas de replicação. Veja na figura. Esse espaço aberto é uma bolha de replicação. Isso ocorreu porque as ligações de hidrogênio que mantêm unida as bases nitrogenadas foram rompidas. Durante o processo de replicação, ao longo de uma molécula de DNA, ocorrerá o aparecimento de várias bolhas de replicação. E perceba um detalhe, nas bolhas de replicação existem umas regiões que são estranguladas. Essas regiões estranguladas recebem o nome de forquilhas de replicação. A figura mostra um pedaço muito curto de uma molécula de DNA. Vamos fazer um aumento e ver um pouquinho mais a respeito dessas bolhas de replicação. Então, numa fita de DNA, ocorre a abertura dessas duas fitas por meio da enzima helicase. O que a enzima helicase fez? Rompeu as pontes de hidrogênio que estavam mantidas unidas às bases nitrogenadas. Isso formou uma bolha, e essa bolha vai repetir ao longo de uma molécula de DNA. Nas extremidades das bolhas, perceba que ocorre um estrangulamento. Esse estrangulamento seria uma forquilha, a forquilha de replicação. E dentro dessa bolha que vai ocorrer os eventos relacionados com a replicação do material genético. Nisso, turma, o sentido da replicação sempre vai ser do sentido de 5 linhas para o sentido de 3 linhas. 5 linhas e 3 linhas, nós já aprendemos esse conceito na videoaula anterior. E o que seria a replicação do DNA? A introdução de novos nucleotídeos com bases complementares por uma enzima chamada de DNA polimerase. Vamos ver como é a ação da enzima polimerase nos próximos slides. Então veja, eu desenhei uma molécula agora planificada de DNA. Vamos considerar que esta porção da fita compreende o início 5 linhas e o final 3 linhas. Por consequência, a outra fita de DNA começa no 3 linhas e termina em 5 linhas. Abaixo eu desenhei uma enzima. Essa enzima é a helicase, que conforme nós vimos, a função dessa enzima seria romper as pontes de hidrogênio que mantêm unidas as bases nitrogenadas. Veja isso na figura inferior. A figura inferior mostra o trânsito da helicase e, consequentemente, o rompimento das pontes de hidrogênio, separando as fitas de DNA. Nesse momento, ocorre o início da formação da bolha de replicação. Vamos ver como ocorre a formação da nova fita de DNA. Após a formação da bolha de replicação, nós vamos ver que uma fita original do DNA, aquela que começa, por exemplo, no 5 linhas e termina em 3 linhas, vai servir como molde para a formação de uma nova fita de DNA. Isso ocorre por meio de uma enzima chamada de DNA polimerase. A função da DNA polimerase seria a construção de um novo polímero de DNA. Lembra que o DNA ele é formado por monômeros chamados de nucleotídeo. O que essa enzima DNA polimerase faz? Introduz novos monômeros de nucleotídeo. Então perceba, olha um detalhe interessante.
Se a fita molde começou em 5 linhas e terminou em 3 linhas, consequentemente, a fita que está sendo formada, a nova fita, vai começar em 5 linhas e terminar em 3 linhas, conforme nós já aprendemos na videoaula anterior. A enzima DNA polimerase, nessa condição, vai percorrer toda a extensão da fita de DNA. Perceba que foi dito que a replicação do DNA sempre ocorre de 5 linhas para 3 linhas. Na figura inferior, nós estamos vendo que a enzima DNA polimerase percorreu toda a extensão desta fita molde da molécula de DNA. Isso permitiu a introdução de novos monômeros de nucleotídeo, formando uma fita nova de DNA. Veja, a formação da nova fita de DNA ocorre no sentido de 5 linhas para 3 linhas. Mas se vocês lembrarem, a bolha de replicação separa as duas fitas de DNA. Agora nós vamos ver o que ocorre na outra fita do DNA. Gente, a outra fita do DNA, ela começa em 3 linhas e termina em 5 linhas. O que nós aprendemos? A replicação, a formação da nova fita de DNA sempre ocorre no sentido de 5 linhas para 3 linhas. Então veja que nessa outra metade da fita antiga do DNA vai ocorrer a formação da nova fita do DNA, contudo, é um pouquinho diferente do que nós vimos no slide anterior. Olha o que está acontecendo. A enzima DNA polimerase, nós vimos que ela tem como função adicionar novos polímeros de nucleotídeo à fita antiga, duplicando dessa maneira o DNA. Mas como o sentido de replicação do DNA sempre ocorre de 5 linhas para 3 linhas, veja o que acontece. Quando essa enzima terminar a produção desse fragmento, o que ela vai fazer? Ela vai dar um salto e iniciar um outro fragmento, conforme mostra a figura inferior. Então, repetindo, a formação da nova fita de DNA, quando a fita molde começa em 3 linhas e termina em 5 linhas, é fragmentado. Veja, a enzima DNA polimerase forma um fragmento da nova fita de DNA, olha o fragmento formado na figura inferior. Quando termina a formação desse novo fragmento, a enzima ela dá um salto e inicia um outro fragmento. Isso vai acontecer ao longo de toda a fita do DNA. Portanto, a formação da nova fita do DNA, quando a fita molde começa em 3 linhas e termina em 5 linhas, é fragmentada. Esses fragmentos receberam um nome, são chamados de fragmentos de Okazaki. Só que acontece o seguinte, esses fragmentos, quando formados, eles estão livres um do outro. Então veja bem, neste momento eu tenho um fragmento de Okazaki. Neste outro momento da figura eu tenho outro fragmento de Okazaki. E eles estão separados. Para que ocorra a união dos fragmentos de Okazaki, entra em ação uma nova enzima. Essa enzima, por sua vez, é chamada de ligase. A função, então, da enzima ligase seria a união molecular dos fragmentos de Okazaki. Veja só, continuando na figura, lembra que esta extremidade da fita molde do DNA começou em 3 linhas e terminou em 5 linhas. Por esse motivo, a formação da nova fita de DNA ela é fragmentada. Por que mesmo? Porque sempre a fita de DNA ela é formada do sentido 5 linhas para o sentido de 3 linhas. Este é o sentido da formação da nova molécula de DNA. Porém, esses fragmentos de Okazaki eles são desunidos um dos outros. Quem atua unindo um fragmento ao outro é uma enzima que recebe o nome de ligase. A ligase é a enzima responsável pela união entre os fragmentos de Okazaki. Vamos ver agora uma animação a respeito da replicação do DNA. A animação mostra uma molécula de DNA, a dupla fita em alfa-hélice que constitui a molécula que está unida por meio das bases nitrogenadas.
vamos planificar esta molécula. Planificando, vamos ver a ação de uma enzima, chamada de helicase. A função da helicase é romper as pontes de hidrogênio que mantêm as bases nitrogenadas unidas. Uma vez que essas pontes de hidrogênio são rompidas, ocorrerá a formação da bolha de replicação. Essa bolha de replicação permite a duplicação ou replicação do material genético. Lembrando que a replicação do material genético é do tipo semiconservativa. Isso porque, durante o processo de replicação, utilizará as fitas antigas do material genético do DNA como molde. Desta maneira, a enzima DNA polimerase vai adicionar novos nucleotídeos ao longo da fita antiga do DNA. Então veja, como estamos utilizando uma fita antiga como molde para duplicar o material genético, com a introdução de novos nucleotídeos formando, portanto, uma fita nova, nós dizemos que a replicação é do tipo semiconservativa. Outro detalhe, esta fita antiga do DNA, nós assumimos que ela começava em 3' e terminava em 5'. Portanto, a nova fita de DNA que será formada começará em 5' e terminará em 3'. Isso obedece ao princípio de que as fitas do DNA são antiparalelas. E lembrando que a replicação do DNA sempre ocorre no sentido de 5' para 3'. Por esse motivo, a enzima, nessa porção da bolha de replicação, vai correr toda a extensão da molécula do DNA. Por outro lado, vai acontecer de forma diferente a replicação do DNA quando nós assumimos que a molécula molde começa em 3' para 5'. Bom, se a molécula molde, a molécula antiga, começa de 3' para 5', consequentemente, a nova molécula que será formada vai começar de 5' para 3'. E o que nós aprendemos? Que a replicação do DNA sempre ocorre no sentido de 5' para 3'. Vamos ver como ocorre, então, a ação da enzima DNA polimerase nesse sentido. Veja, neste momento, inicia a replicação do material genético. Perceba que a nova fita de DNA está sendo formada. Olha o que vai acontecer com a enzima DNA polimerase quando terminar de formar este fragmento da nova fita de DNA. Ela sai e inicia outra formação de uma nova fita de DNA. Perceba que a formação da fita de DNA está sendo fragmentada. Cada um desses fragmentos que foram formados recebe o nome de fragmentos de Okazaki. Esses fragmentos ainda estão desunidos. Contudo, precisa unir esses fragmentos. E quem é o responsável pela união desses fragmentos? Uma enzima chamada de ligase, cuja sua função seria unir os fragmentos de Okazaki. Perceba que, novamente, a enzima DNA polimerase deu um salto em nossa animação. Isso porque, de novo, a replicação do DNA sempre ocorre no sentido de 5' para 3'. Vejamos, então, a formação de um novo fragmento que nós já sabemos, fragmento de Okazaki. Esse fragmento está desunido. Quem permite a união do fragmento de Okazaki é uma enzima chamada de ligase. Veja a ação da enzima ligase. E, por fim, a enzima vai novamente formar um outro fragmento de Okazaki. E quem vai ligar um fragmento ao outro? A ligase novamente. Vamos rever a animação da replicação do DNA.
Vamos rever os principais conceitos que foram discutidos nesta videoaula. Helicase é a enzima responsável por cortar as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas do DNA. DNA polimerase é uma enzima que forma novos polímeros de DNA, a união dos nucleotídeos. Os fragmentos de Okazaki são partes do DNA que são construídos quando a fita molde termina em 5' Ligase, a enzima que une os fragmentos de Okazaki. Esse foi meu vídeo a respeito da replicação do DNA. Espero que vocês tenham gostado e compreendido os conceitos. Muito obrigado por assistir e até o próximo!